Amém. Nesse clima de gratidão, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Eu queria usar um verso dessa carta de Paulo para comentar algumas coisas ainda sobre 2024, mas principalmente sobre o que está à nossa frente, sobre os próximos dias, sobre o próximo ano, sobre fazer planos concretos, ou melhor, projetar um ano, desejar um ano, decidir sobre um ano a partir de uma perspectiva cristã. Colossenses capítulo 1, eu vou ler o verso 27 apenas como uma síntese daquilo que Paulo está falando aqui durante todo esse capítulo. Colossenses 1, 27, diz assim: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Eu quero, com certeza, enfatizar esse final, essas palavras finais. Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo está fazendo aqui, para mim, uma das doxologias, uma das expressões de louvor a Jesus, a Cristo, mais bonitas da Bíblia. Se você for ler todo o capítulo 1, ele está ali defendendo. Eu tenho uma ideia, geralmente quando a gente vai ler os comentários, a gente vê lá, os comentaristas colocam que Paulo estava combatendo heresias, mas é bem possível que Paulo não estivesse combatendo heresias, porque a ideia de heresia, ela só aparece no século IV da igreja. Então, Paulo está, na verdade, muito preocupado com as igrejas e, por isso, escreve cartas às igrejas, as diversas cartas às igrejas que Paulo e outros apóstolos escreveram, muito preocupados com uma prática que crescesse dentro da igreja, que desviasse as igrejas ou as cidades ali representadas pelas igrejas de uma prática coerente com Jesus Cristo. O objetivo de Paulo não é combater heresias, o objetivo de Paulo é colocar a centralidade em Cristo, trazer as pessoas para a verdade do evangelho que ele havia anunciado. Aqui, para a igreja de Colossos, ele começa dizendo, e fica ali, pelo menos implícito, que não foi Paulo que plantou aquela igreja. Ele fala que, a partir de Epáfras, um dos seus colaboradores ministeriais, a igreja de Colossos havia nascido, sido edificada, sido evangelizada, sido ensinada, e ele recebeu de Epáfras, esse colaborador dele, esse amigo dele, um resumo do que estava acontecendo ali, assim como acontecia em outras igrejas. E Paulo, então, se propõe a escrever uma carta para a igreja de Colossos. Colossos fica na mesma região que Laodiceia, na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, na região chamada Frígia. E Paulo escreve para essa igreja com o objetivo de corrigir rotas ou alertar sobre rotas que poderiam desviá-la do propósito central da fé cristã, que é seguir a Jesus, exalar seu bom perfume, demonstrar na cidade, demonstrar no dia a dia, demonstrar na rotina cristã, demonstrar no viver diário a vida de Jesus. Tudo que Paulo escreve, para mim, todas as cartas que Paulo escreve, tudo que está nos evangelhos tem esse objetivo. Não é um objetivo doutrinário, é um objetivo de vida. É um objetivo de apontar para Cristo, de dizer quem Cristo é, de dizer onde Cristo está, de dizer como vivemos Cristo, de nos corrigir quando os nossos olhos e os nossos desejos, às vezes, nos fazem caminhar por rotas que poderiam nos distanciar de Jesus. E Paulo está aqui nesse primeiro capítulo fazendo esse resumo de quem Cristo é. Há sempre no ambiente grego, judaico, do Império Romano, e principalmente dessa vivência das igrejas aqui, um perigo da cultura grega, com os deuses gregos, com as práticas romanas, e é sempre um perigo muito próximo dos judaizantes, daqueles judeus que se converteram ao cristianismo, mas carregavam em si alguns ensinamentos e algumas práticas vindas
da religião judaica. Paulo vai escrever uma carta basicamente alertando sobre essas duas realidades e apontando para Cristo como a solução, como a vida, como aquele que está acima do judaísmo, aquele que está acima da cultura greco-romana, aquele que está acima de qualquer outro líder, de qualquer outra influência para aquela igreja. E é por isso que ele vai falar assim, olha, nele subsistem todas as coisas. Deus fez com que nele habitasse a plenitude de todas as coisas. Ele é o sustentador de tudo e ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja, é Ele quem define a rota da igreja, é Ele quem construiu e organiza a igreja. Paulo vai reduzir ou vai definir que a igreja é uma instituição ou é um grupo de pessoas que segue a Jesus. Deixa o judaísmo de lado, deixa a cultura grega de lado e está focada em Jesus Cristo. E é por isso que Paulo está aqui, terminando esse capítulo, dizendo que Cristo não é apenas por nós. Paulo ele define quem Cristo é diante do universo. Paulo, um pouco antes, define a obra redentora de Jesus, diz que Ele nos redimiu, que Ele nos aproximou, nos reconciliou com Deus, faz aquele resumo da obra da salvação que nós conhecemos bem. Mas aqui Paulo amplia essa ideia. Jesus não é um só para o universo, o sustentador de todas as coisas. Jesus não é um só para a igreja, o Salvador, aquele que reconcilia, aquele que perdoa pecados. Mas Cristo é em nós, não só por nós, mas Cristo é em nós. E através de nós, esperança. Cristo não age somente pelo seu poder, Cristo não age somente pela sua existência em si, por ser o sustentador de todas as coisas. Jesus Cristo não agiu somente na cruz do Calvário, salvando e nos perdoando dos pecados, mas Cristo é em nós e, por isso, através de nós, esperança para os outros. Paulo está trazendo aqui um holofote para a igreja de Colossos, de que a responsabilidade de vivência do Evangelho e de não desvio do Evangelho, seja por meio de cumprimento de regras, que também são desvios, ou sejam por meio de imoralidades culturais e morais, e os dois, diante das cartas, diante dos escritos bíblicos, a gente coloca isso como um peso diferente. Mas se você for ler as cartas, se for um bom leitor das cartas, Paulo às vezes coloca os perigos do cumprimento de regras como finalidade da igreja, como um risco maior do que as quedas morais. Uma igreja que se perde em achar que está agradando a Deus através do cumprimento de regras, corre mais risco de estar totalmente perdida de Jesus do que mesmo aqueles que por vezes caem em algumas áreas de sua vida que não deveriam cair. Então Paulo está dizendo para a igreja de Colossos, olha, Cristo é esse que sustenta todas as coisas, Cristo é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. Ele diz um pouco antes, pela vida do corpo físico de Jesus, então Paulo está reafirmando, sim, aquele Jesus que encarnou era o Filho de Deus. Aquele Jesus que foi colocado no madeiro era o Filho de Deus, e Ele sim pagou o preço pelos nossos pecados, Ele sim cumpriu cabalmente a lei, Ele sim nos salvou e nos reconciliou com Deus, com a obra de salvação que nós conhecemos, mas Ele sim precisa continuar sendo seguido, porque Ele continua exalando, exercendo, manifestando o seu poder através da igreja, e por isso Cristo em vocês é a esperança da glória. Cristo sobre a igreja, Cristo na igreja e Cristo através da igreja é a esperança para o mundo. Eu não sei se vocês costumam conversar, e eu percebo uma coisa que quase todos nós dizemos, e talvez você experimente na sua família, no seu trabalho, é que a gente vai conversar com as pessoas, e quase todo mundo fala assim, estou cansado. Se fosse fazer um breve censo aqui de cansaço, quase todos nós íamos falar, estou cansado.
esse cansaço não é apenas um cansaço físico, porque por vezes não é só do labor do trabalho, não é só da rotina da casa que você está cansado, não é só do corre-corre do dia a dia, mas você está cansado. Nós nos sentimos cansados nesse mundo de desesperos. Nós nos sentimos cansados da rotina de violência, nós nos sentimos cansados da rotina de falta de pessoas a quem confiar, nós nos sentimos cansados por olhar, às vezes, para um total da sociedade, de uma forma mais geral, e ter um olhar quase pessimista, e ouvir notícias pessimistas, e ouvir histórias péssimas. Para mim, o que Paulo está trazendo aqui, a realidade para a igreja de Colossos, e aqui aplicando à nossa vida, é que precisa existir em nós, ou deveria existir na igreja, ou deveria ser na igreja, que as pessoas olhassem e falassem assim, olha, o mundo está muito difícil, mas graças a Deus temos a igreja. O mundo está muito difícil, a vida está muito difícil, o Rio de Janeiro está violento, a economia é difícil, o mundo está em crise, mas graças a Deus tem a igreja. Talvez a minha pergunta é se eu e você estamos dizendo isso. Não falo somente para os de fora. Nós estamos dizendo isso sobre nós. Nós olhamos para a nossa prática de fé, para a nossa rotina, e a gente fala, graças a Deus eu tenho a igreja. Graças a Deus ali é o meu refúgio, graças a Deus ali eu tenho um lugar em que eu me alegro com os que se alegram, graças a Deus eu tenho um lugar para chorar confiável, graças a Deus eu tenho um lugar de serviço em que, apesar de às vezes estar desempregado, eu me sinto muito bem em me ser útil para o outro. Graças a Deus, ali naquele corpo, eu tenho pessoas que se sentem muito bem em ser úteis para mim. Graças a Deus, eu tenho naquele convívio ali palavras de sabedoria que me edificam e me fazem pensar a vida, que me tiram do marasmo da vida, me tiram da mesmice da vida e me edificam, me jogam para cima. Graças a Deus, o nível ali é de uma cobrança alta, mas em graça, em amor, que me leva para cima, não me coloca para baixo. Graças a Deus, eu tenho a igreja. Eu queria fazer 3 aplicações muito simples sobre isso, para que a gente repensasse a nossa prática de igreja, diante daquilo que hoje ouvimos pela manhã. Eu creio que as soluções para nossos ambientes relacionais, elas são mais simples e menos complexas do que a gente projeta. Elas partem muito mais de uma percepção pessoal, individual, de uma decisão individual e que ganha o corpo, do que um grande projeto que vai fazer as pessoas se alienarem no projeto e não no sentimento, não no Cristo que está. A primeira coisa que eu queria destacar é o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossos, a riqueza de vocês é Cristo em vocês. A riqueza da igreja é Cristo na igreja. Ou seja, sem Cristo, sem a presença espiritual de Cristo, sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença de Deus, sem a soberania de Deus, sem o senhorio de Deus, sem Deus ser realmente o centro de tudo que acontece, de tudo que se move aqui, nós não temos riqueza nenhuma. É engraçado pensar que, e por isso enfatizei isso quando comecei dizendo, que Colossos faz parte da mesma região da igreja de Laodiceia. Se você lembra um pouco da carta de Laodiceia no Apocalipse, a carta de Laodiceia é aquela igreja que Deus fala assim, você pensa que é rica. Você diz que é rica. Você tem ar de riqueza. Mas se eu fosse você, eu compraria de mim ouro, porque você não sabe que é pobre. Porque essa é a igreja que Cristo fala, eis que estou à porta e bato. Essa é a igreja que Cristo está do lado de fora querendo entrar. A igreja é pobre porque podia ter requintes ali de uma cidade importante na rota comercial do Império Romano, mas estava empobrecida porque Cristo não estava nela. Para os romanos, riqueza ou felicidade, sucesso na vida estava muito vinculada à presença dos deuses. Então, quando alguém tinha ali amor, sorte no amor, era o Deus do amor.
quando alguém tinha prosperidade nas suas relações comerciais, nos seus negócios, era a bênção dos deuses. E o que Paulo está dizendo, olha, a bênção da igreja não está em ter um caminho aliviado dos sofrimentos, e é por isso que Paulo está falando, cumpre a mim completar no meu corpo o resto das aflições de Jesus Cristo. Paulo não está falando, olha, a igreja vai passar por um caminho liso e reto, sem perseguições, sem perigos, sem espadas, sem dores. A bênção de Deus não significa isso. Projetar um 2025 abençoado, é óbvio que nós oramos e pedimos ao Senhor que alivie os nossos fardos e faça da nossa vida uma reta para o sucesso. Ninguém aqui precisa ser masoquista para pedir problema. A vida vai arranjar para a gente, então peça para Deus um caminho reto. Mas a grande verdade é que a vida não é um caminho reto. A grande riqueza da igreja não é eu poder olhar nos olhos e conhecer algumas histórias de perdas nesse ano. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam pais, pessoas que perderam filhos, pessoas que descobriram um problema de saúde, pessoas que perderam emprego, estão passando por uma dificuldade relacional em casa, pessoas que viram as famílias se desconfigurando e carregam esse peso. A riqueza da igreja não é não contar as histórias tristes, a riqueza da igreja é falar assim, isso tudo aconteceu comigo, mas eu estou em Cristo e Ele está em mim. Nada pode me separar do seu amor. Apesar de ter passado pelas histórias mais tristes nesse ano, Cristo está em mim e eu estou nele, e por isso eu tenho esperança e a minha vida é esperança para os outros. Parece que esse ano foi um ano de derrocada pessoal, mas Cristo em mim me traz esperança e me faz olhar para frente e me faz estar aqui cultuando. Como é bonito eu saber e a gente saber juntos que temos histórias tristes, que temos lágrimas que podem escorrer aos nossos olhos, mas nós estamos cantando aqui, te agradeço, Senhor. Estamos domingo após domingo, Senhor, reconheço a tua soberania. Estamos domingo após domingo falando, Senhor, me faz um servo útil, me faz uma serva útil. A riqueza da igreja é Cristo em nós. A riqueza da igreja é termos um ambiente harmonizado, pacificado. A riqueza da igreja, sim, existe uma riqueza cultural na igreja. Hoje pela manhã tínhamos uma orquestra aqui. Que lugares nós temos a oportunidade de ouvirmos uma orquestra de forma gratuita, disponível a todos? Isso é raro, irmãos, temos que valorizar isso. Ouvir boa música, ouvir música diferente num mundo de tanta música ruim, mas eu deixo esse papo para depois. Nós temos oportunidade de estudo aqui, de estudo bíblico, de estudos relevantes, de preparação para pré-vestibular. Nós temos tanta coisa boa aqui, muita coisa boa. Nós temos realmente amizades e pessoas muito caras para a nossa história, pessoas que você compartilha a história talvez desde criança, desde adolescente, vive a vida junto. Mas eu queria muito lembrar para você que essa não é a riqueza da igreja. Isso pode ser um pedaço do tesouro. Mas a gente pode ter esse tesouro cultural que é a música, mas sem Cristo é só barulho. A gente pode ter algumas boas amizades, mas sem Cristo não é comunhão. A gente pode ter alguns bons trabalhos sociais, mas sem Cristo é assistencialismo. O resumo disso é 1 Coríntios 13. É quando Paulo fala, olha, sem amor eu nada seria, sem amor isso é só um sino que retine, que tem um som, mas expressa um barulho sem sentido. Nós precisamos reconhecer que a riqueza da igreja, de tudo que a igreja faz, é Cristo. Ele é a nossa riqueza, estar nele é a nossa riqueza. A diferenciação da igreja na sociedade é Cristo e a presença de Cristo.
É a unção do Espírito, é a presença do Espírito que transforma o ambiente, que transforma a nossa mente, que faz a gente pensar coisas diferentes. Nós não somos melhores que ninguém. E quando a igreja vive sem Cristo, querendo fazer coisas melhores do que a sociedade, porque acha que é a igreja, acha que é a instituição religiosa e acha que tem que abrir as portas para a instituição religiosa sem Cristo, a gente faz até pior. A nossa riqueza é Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa que eu queria lembrar. Não adianta viver uma vida de igreja sem Cristo. A nossa riqueza é a presença de Cristo Jesus. A nossa riqueza, a nossa identidade, a nossa diferenciação é a vivência e a experiência com a autoridade e com o poder de Cristo. Isso me leva a uma segunda ideia que está aqui presente no texto também. É quando Paulo está resumindo a obra de salvação e parece que ele pausa essa obra, essa descrição da obra de salvação, esse sacrifício substitutivo de Jesus, e ele diz, olha, Cristo em vocês. Ele está fazendo uma imagem muito clara do que Cristo faz por nós. Daquilo que ele faz demonstrando o seu amor, provando o seu amor por nós. Mas em determinado momento, Paulo quer lembrar, Cristo não é só por vocês, Cristo é em vocês, e para isso, e por causa disso, Ele se torna através de vocês, porque o meu objetivo aqui não é vir para uma comunidade para ser só aceito, não é participar de uma comunidade que me entenda, não é participar de uma comunidade que me doe, não é participar de uma comunidade que me abençoe. É que eu participe de uma comunidade que eu seja alguém propositivo. E que as pessoas vejam e que eu esteja muito disponível para demonstrar Cristo através de mim. Eu não posso ser um sanguessuga gospel, que só espera que as pessoas me doem, que só espera que as pessoas façam por mim, e quando as pessoas não fazem por mim, eu simplesmente abandono. E vou procurar algum lugar que faça alguma coisa por mim. Isso não é comunidade. Isso não é pertencimento, isso não é igreja, isso não é cristianismo. Comunidade é o texto que o pastor Novaes usou pela manhã, de Atos capítulo 4, é que da multidão dos que creram era só um coração, era só uma mente. E eles faziam com que todas as coisas fossem umas dos outros. Um fazendo com que a vida, os bens, os pensamentos, as ideias, os trabalhos fizessem parte da vida do outro. Em doação mútua, em expectativa mútua, em mutualidade, em reciprocidade. E é por isso que uma das expressões que Paulo vai usar aqui na carta para a igreja de Colossos é suportem uns aos outros. Na ideia de suportar mesmo, a gente tem que se suportar. Personalidades diferentes, jeitos diferentes, culturas diferentes. Mas a gente também tem que aprender a dar suporte para o outro, a ser o suporte que alavanca a vida do outro, e a ficar feliz em ver o outro indo para frente, enquanto eu às vezes não consegui escalar na vida, não consegui olhar, não consegui vislumbrar outras perspectivas, mas eu fico feliz porque a minha vida está servindo de trampolim para outras pessoas. Mas eu só tenho essa prerrogativa em mim quando eu entendo que Cristo é em mim. E por isso, através de mim, eu sou esperança para os outros. Através da vida de Cristo em mim, através daquilo que Cristo é em mim, através de estar cheio de Cristo, e é muito importante, e por isso, para mim, é muito importante que você pergunte, mas como Cristo está em mim? Porque para mim existe uma confusão muito grande hoje do que é Cristo estar em mim. A gente complicou a coisa demais. É muita filosofia para pouca vida. É muita teoria para pouca prática. Paulo vai resumir no capítulo 2, ele vai começar, olha só, já que vocês
foram transformados, libertos, salvos por Jesus, por que vocês continuam aí parando para refletir sobre algumas perguntas tolas ou sobre algumas práticas tolas, como não coma, não beba, não faça isso ou aquilo? E no capítulo 3 ele vai ampliar a nossa relação, ele vai nos libertar dessas reflexões vazias, dessas reflexões rasas, vai nos tirar desse marasmo que às vezes fica a nossa fé de pode ou não pode, e vai falar, pensem nas coisas do alto. Já que vocês ressuscitaram, vocês morreram para essa vida, e agora vocês ressuscitaram, pensem nas coisas do alto. Se Cristo é esse, que sustenta o universo, que tem todo o poder, olha, tem muita coisa sobre Jesus que você pode refletir. Muito além do pode ou não pode, do faz ou não. Eu posso experienciar ainda mais profundamente a presença do Espírito Santo na minha vida. Como posso exalar ainda mais perfeitamente essa palavra que me diz que sou bem-aventurado? Como posso mergulhar nesse chamado de ir por todo mundo e pregar o Evangelho? Como posso fazer da minha casa um lugar de paz, que recebe essa paz que excede o entendimento? Como posso ocupar a minha mente das coisas puras e boas, a qual Paulo fala na carta aos Filipenses? Mas a gente está definindo qual roupa vir para a igreja, se é cantor cristão ou se é música da agora, e a gente está perdendo tempo diante das coisas mais profundas de Deus para a nossa vida. A gente está adiando decisões que realmente são importantes. A gente adia uma decisão de ter uma vida de oração mais profunda, porque a gente está definindo se a igreja tem projetos que realmente eu gosto. Se o culto online é da forma que eu esperava que fosse, se o culto tem a formatação que eu esperava, e a gente vai adiando decisões que são decisões diante de Deus mesmo, que vão mudar a tua história. Você adia a tua leitura bíblica, você adia a participação numa EBD, você adia um almoço com um irmão precioso, você adia ligar para alguém que sabe que está precisando, porque você continua nas mesmas histórias de 1900 e alguma coisa, que não vão se resolver, e que provavelmente Calvino não resolveu, Lutero não resolveu, e ninguém resolveu, não vai resolver, porque a gente está nessa falta de Cristo em nós. Nessa falta de decidir, Cristo está em mim, eu tenho algo para exalar para esse mundo cansado, desanimado, essa família que está desanimada, esses amigos desanimados. Eu tenho algo para mostrar para as pessoas que vai muito além dessas baboseiras, desculpa o termo. Mas Paulo termina esse texto, para eu encerrar também, porque senão me empolgo no discurso. Paulo termina esse texto de uma forma muito prática. Ele diz que Cristo em nós, esperança da glória. Glória para mim é uma palavra muito ampla. Glória é a manifestação dos atributos de Deus, a manifestação de um Deus excelso. Glória é um Deus sublime se mostrando. Mas eu queria trazer para nós essa aplicação. Que nós somos esperança porque manifestamos. Então Cristo está em nós, essa é a nossa riqueza. Cristo ele é por nós, mas é em nós, porque não está aqui somente para nos mimar e nos cuidar, mas está para ser através de nós cuidado para o outro. E Cristo não está assim, e Cristo não é isso para a igreja de forma teórica. Quando Paulo diz que é a esperança da glória, é a esperança da manifestação. É a esperança da ação visível e concreta que faz as pessoas contemplarem e louvarem o nome do Senhor. Porque não adianta sair daqui falando, nossa, que mensagem boa, espero que você fale isso, tá? Mas sem falar assim, eu sou a esperança da glória. As pessoas quando olharem para mim, elas podem ter esperança.
Paulo diz, né, Romanos capítulo 8, que a natureza aguarda com a ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa da manifestação real, visível e concreta da igreja, gente. Paulo amplia isso para a natureza, para o cosmos, para o mundo caído. Mas não adianta a gente falar mal dos políticos evangélicos, falar mal dos pastores que tiram dinheiro dos outros, não adianta a gente falar mal das pessoas que fizeram coisa, não adianta, não é isso que glorifica o Senhor, não é isso que traz sentido para a igreja. O que traz sentido para a igreja, é claro, é a gente não ser ignorante dessas realidades que nos cercam. Não podemos ser levados por ventos de doutrina, e para isso os pastores estão aqui. Graças a Deus temos um pastor, né, que nos orienta muito, mas quanto à nossa prática de vida, de igreja, o nosso objetivo não é ficar contemplando as histórias tristes, mas olhar para frente, sendo esperança de forma concreta, sendo prática de forma concreta. Para mim, quando Paulo diz, olha, Cristo em vocês, esperança da glória, parece que Paulo sobe o sarrafo de que nós precisamos nos colocar, sim, não como donos de uma pretensa verdade, mas nós precisamos nos colocar como aqueles portadores de uma luz, a qual as pessoas podem olhar e serem guiadas. É muito diferente se colocar como um arauto da verdade ou o grande juiz da verdade, do que se colocar como aquele que no caminho fala assim, olha, você está perdido, eu posso te ajudar. É muito diferente. Eu creio que com o medo de não nos tornarmos esses arautos da verdade, esses donos da verdade, esses senhores da razão, por vezes a gente prefere que ninguém tenha expectativa da nossa vida. Não é melhor ninguém esperar nada de mim, não, porque eu posso frustrar as pessoas, e a gente vai colocando o nível lá embaixo. A gente vai se exigindo menos. A gente vai querendo que as pessoas exijam menos de nós. Eu não quero participar de uma comunidade ou de um grupo de pessoas que exija pouco. É claro, você não precisa me apedrejar. Mas você pode falar assim, poxa, eu quero ver você estudando. Isso me eleva. Isso me faz correr atrás. Eu quero você firme com a sua família. Eu quero ver você cuidando da sua esposa. Eu quero ver você nos dias aqui na igreja. Isso não é uma cobrança infernal e religiosa. Isso é um desejo de desenvolvimento que uma comunidade precisa ter para ser saudável. Quando a gente vai descendo o nível de expectativa, quando a gente vai descendo o nível de cobrança, a gente vai descendo o nível de obras belas também. E aí a gente vai vendo as músicas que a gente tem hoje, para eu só terminar o assunto que eu comecei antes. Letras pobres, poesias pobres. Eu estou falando de música, mas isso acontece de diversas formas, manifesta na sociedade, porque a gente está baixando o nível de exigência como se fosse facilitar para o outro, e a gente está prejudicando as pessoas. Participar de uma comunidade que tem um nível alto é excelente para o crescimento. Olhar para alguém e falar assim, aquele cara sabe mais que eu sou instrutor de corrida. Não tanto mais hoje, mas durante muito tempo, até a metade desse ano, eu trabalhei diretamente com isso. E eu sempre falei uma coisa para os meus alunos, eu sempre gostei de correr com quem corre mais que eu. Primeiro, que eu sou competitivo. Mas segundo, é que quem corre mais que eu, que vai fazer eu me esforçar para aguentar os passos. Daqui a pouco no treino eu vou vendo que eu aguentei os passos e eu progredi. Só que a gente está preferindo caminhar com quem vai mais lento que a gente, porque a gente vive numa competição inútil que todo mundo se anula. Quando Paulo está falando para a igreja de Colossos, Cristo em vocês é a esperança da glória, os judaizantes estão tentando contaminar vocês, estão tentando puxar vocês para eles. Existe essa cultura grega tentando se misturar no meio de vocês e confundir vocês, para que confiem nessa toda sorte de bênçãos dos deuses do panteão grego. Eu queria lembrar vocês que vocês são esse luzeiro, porque Cristo está em vocês, o sarrafo está alto.
A vida que demonstra amor, a vida que demonstra poder, é um sarrafo muito mais alto do que qualquer manifestação religiosa, de costumes cerimoniais ou de prática cultural. Vocês estão se assemelhando com Cristo, vocês estão demonstrando Cristo. E é com o Cristo que vocês devem se assemelhar. Não se preocupem com as regras. As regras são falhas, as regras mostraram-se inúteis porque não conseguiram transformar o coração do homem. Então olhem para Cristo e permita que Ele seja em vocês e através de vocês esperança da glória. E por isso na comunidade, sejam essa esperança. E façam com que o outro seja esperança também. Você está vendo alguém caído? Chama para perto. Você está vendo alguém indo para rotas erradas? Corrija o caminho. Você está ouvindo alguém tentar te corrigir? Não se afasta não, porque as pessoas que tentam te corrigir são as que te amam. Você está vendo alguém puxar o nível para cima? Acompanhe o nível para cima. Porque assim, na esperança de Cristo e tendo Cristo em nós vamos nos tornando esse luzeiro para o mundo que está cansado. E enquanto o mundo está cansado porque compete sozinho, as nossas forças estão sendo renovadas em comunidade, porque um vai renovando a força do outro. Eu canso de vez em quando, mas você me anima. E você cansa de vez em quando, e eu estou aqui com o papel de te animar. E a gente vai progredindo para o alto, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sem deixar que o nosso nível caia ao nível das regras, sem deixar que o nosso nível caia ao nível das imoralidades, porque ninguém deixa ninguém para trás, todos nós estamos centrados em Cristo, buscando ver Cristo brilhar em mim, Cristo brilhar em você. Cristo em nós, esperança da glória. A minha oração é que Cristo seja a riqueza da nossa igreja e da nossa vida. A minha oração é que Cristo seja, através de mim, esperança para você e através de você, esperança para mim. E a minha oração é que nós estejamos muito aliançados e muito alicerçados nesse Cristo, de uma forma a não ter isso somente como uma ideia, como um sentimento ou como um ambiente, mas ter isso nas manifestações práticas, cotidianas e diárias da nossa experiência de fé e das nossas experiências relacionais. A minha oração para você que está aqui conosco e para você que está conosco de forma virtual é que, ouvindo isso, tenha esse desejo de participar de uma comunidade que tem Cristo como referência, que tem a palavra dele, os ensinamentos dele como referência. É que você esteja disposto a olhar para você e falar assim, olha, realmente, eu deixei de crescer em algum momento da vida. Eu deixei de olhar para mim e ter um crescimento, não só um crescimento de status na sociedade. Eu sempre falo assim, os nossos status sociais, eles tendem a subir, e glória a Deus que subam. Mas a grande verdade é que todos nós estamos destinados a uma queda vertiginosa de status, que é a morte. Todos nós nos encontraremos no mesmo status final. Então, o crescimento social ele é bom, ele é benéfico também. Mas ele não é o único alvo. Não dá para fazer só do crescimento financeiro, econômico, o nosso único alvo, porque ele tende a zero. É matemático. O que eu estou falando aqui é de um crescimento do interior, é de um crescimento do coração, é de uma expansão do seu coração, é de uma expansão do seu conhecimento, é de uma possibilidade de desejar coisas que você não deseja, é de uma possibilidade de vislumbrar como felicidade coisas que você não vislumbra como felicidade hoje. É de uma possibilidade de sonhar com coisas, de sonhar mesmo.
de fazer da vida do outro um sonho, de fazer do benefício do outro um sonho, de fazer da minha vida um trampolim para o outro, isso ser realmente uma explosão de alegria para mim, de fazer com que eu me alegre com o outro, de me fazer com que eu me torne uma pessoa confiável, de fazer com que eu me torne uma pessoa confiante, de fazer com que eu me torne uma pessoa que ama de verdade e que não vive no egoísmo, não vive no egocentrismo que tende para zero. Esse é o crescimento que nós estamos possibilitados em Cristo. Não necessariamente que iremos crescer nos nossos status sociais, mas que iremos crescer dentro, e por crescer dentro, vamos explodir para fora, iluminando o mundo. Você pode ter isso na sua vida hoje. Talvez você fale assim, olha, mas eu não sou luz para ninguém. A minha vida não tem atrativo nenhum. Eu não tenho belas palavras, eu não sei me expressar direito, eu não tenho belos feitos, eu não tenho muitas coisas, e eu não tenho nem muitas posses, eu não tenho muito estudo. Ou mesmo, eu tenho muito estudo, mas também não consigo fazer muita coisa a partir disso. Mas eu queria te lembrar que Cristo em você é esperança para a glória. A manifestação do poder de Deus não está nas potencialidades desse mundo. Paulo coloca Cristo como sustentador para tirar ele desse mundo e falar assim, a glória dele é excelsa, é sublime, é para além desse mundo, é para além do estudo, é para além das posses, é para além das possibilidades humanas, é para além das idades, vai pelas fronteiras sociais, vai pelas fronteiras econômicas e se instala no coração de todo aquele que se abre para a palavra dele. E aí sim, com estudo, sem estudo, com posses ou sem posses, com obras hoje, ou ainda sem nenhuma obra social, tendo 15, 20, 30 ou tendo 80 anos, Cristo em você é a esperança para a glória. Cristo em você é novidade de vida. Cristo em você é renovo para o próximo ano. E eu queria te convidar nessa noite a ter esse Cristo em você. Esse Cristo não é para religião, não é para a igreja, não é para esse templo aqui. A palavra de Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, para fazer da minha vida e da sua vida esperança, paz, harmonia. Eu creio muito, irmãos, que não são as palavras, as minhas palavras, por mais que eu esteja escolhendo elas com muito carinho, não são minhas palavras bem organizadas que podem te convencer, mas é o Cristo que está na porta do seu coração falando assim, olha, se você abrir a porta, sim, eu posso entrar e eu posso organizar as coisas aí dentro, e eu posso mudar as coisas, e eu posso fazer novas todas as coisas. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora, e eu queria que você falasse com Jesus. Esse é um chamado para a igreja? Sim, é um chamado para nós, mas se torna também um chamado para você que está conosco nessa noite, tanto aqui quanto de forma virtual. Cristo quer te dar vida, e essa vida de abundância. Cristo quer sim ser essa luz para você e ser luz através de você. Cristo quer encher você dele mesmo, do seu amor, da sua glória. E eu não sei se isso faz sentido para você nessa noite, se Ele está falando contigo agora. Mas talvez de uma forma nova e inesperada, você que está aqui conosco e você que está acompanhando esse culto está, olha, essa palavra é para mim sim. Eu quero essa vida com Jesus, eu quero ser esperança, eu quero que minha vida vá para frente, eu quero crescer com esse interior cheio de Jesus. E eu quero te perguntar se você quer falar isso para Ele nessa noite. Se você deseja falar, Senhor, enche minha vida de Ti, eu quero entregar a minha vida, eu quero Te conhecer mais,
Eu quero saber mais desse Jesus que é luz, que é esperança. Eu quero te convidar a fazer um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite que está falando, sim, Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. É só levantar a sua mão, estamos de olhos fechados aqui, eu vou orar por você e a gente quer iluminar a sua vida, quer ajudar você a conhecer mais Jesus. Alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, é só levantar uma de suas mãos, é só falar assim, Senhor, é para mim, é comigo aqui que você está falando. Faz sentido para mim, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. É com você que Jesus está falando, pode levantar a sua mão que eu vou orar por você. Nesse último domingo do ano, você tem essa oportunidade de realmente entregar a sua vida para quem pode transformá-la, de realmente tomar uma decisão de uma vez por todas que traz novos rumos para a sua história. Você quer tomar essa decisão? Eu quero orar por você de uma forma muito simples, de uma forma muito singela, não quero te expor, mas eu quero orar por você. Pode levantar a sua mão. Alguém? Não, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque muito para além de nós, dos nossos limites, dos nossos medos, temores, pecados, muito para além de nós, o Senhor nos preenche, nos enche de Ti e nos ajuda a sermos esperança, a sermos uma boa notícia para os outros. Senhor, que Tu sejas a riqueza da nossa vida. E que a gente viva contigo, e que a gente esteja contigo realmente, caminhando contigo, ouvindo a Tua voz, seguindo os Teus passos, obedecendo a Tua palavra. E que assim, Senhor, a nossa vida possa ser um farol onde o Senhor nos colocar. Que assim, Senhor, a nossa vida possa dar sabor, possa iluminar a vida de outras pessoas, possa dar alívio, possa dar alegria, possa dar boa palavra, bom conselho, e que nós possamos ver na nossa rota, na nossa caminhada comunitária, pessoas sendo edificadas na Tua presença, conhecendo o Teu nome, conhecendo a Tua presença e se tornando esperança para outros, Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração, Deus. Essa é a nossa oração agora, em nome de Jesus, amém. E amém. Você